A gente vai conversar agora aqui no programa com o Gustavo Colli, que é o diretor, o coordenador, enfim, do PROCON aqui da cidade de Criciúma, porque, Gustavo, não param de acontecer. São dois assuntos, na verdade, mas eu vou começar com a questão dos golpes, dos estelionatos que os idosos sofrem já há tanto tempo. É questão de cartão de crédito, enfim, tem tantos golpes, né? Eu queria saber, Gustavo, como é que está isso? Os idosos, não só os idosos, né? As pessoas estão caindo ainda muito nesse tipo de situação. Tem procurado o PROCON nesse sentido? Com certeza. Essas fraudes ainda continuam. Em novembro do ano passado, o PROCON de Criciúma, ele abriu um procedimento administrativo contra o banco online, o banco C6, o antigo banco Fixa, né, por possíveis fraudes e empréstimos consignados pedidos pelos aposentados. Houve muita reclamação na época, nós conversamos com os aposentados e os aposentados nos relataram que não solicitavam esse tipo de empréstimo. Simplesmente o empréstimo aparecia na conta dele, algumas vezes o empréstimo não aparecia, mas a cobrança das parcelas acontecia, sem a autorização do consumidor. Isso começou a nos chamar muita atenção, o número foi muito alto, onde a gente abriu esse processo administrativo e solicitamos ao banco online, o banco C6, que nos enviasse as cópias dessas autorizações desses aposentados, o que nunca ocorreu. Foi onde então a gente aplicou uma multa de R$1 milhão para esse banco, com intuito educativo para que esses problemas cessassem. Para nossa surpresa, aumentou e muito. De 200 casos que nós tínhamos o ano passado, em novembro do ano passado, o número para até o mês passado eram quase 600 casos. Então, essa punição educativa acabou que não surtiu efeito. Essa multa de R$1 milhão ainda está em prazo de recurso. O banco nos respondeu essa semana dizendo que estava tudo legal, e que esses empréstimos eram devidos. Então, vai para uma segunda instância, que é a nossa Procuradoria do Município, para fazer a avaliação desse recurso. Mas, em contrapartida, o número de reclamação continua aumentando, e aumentando muito. Foi onde então a gente decidiu entrar em contato com o Ministério Público, conversamos com o Dr. Diógenes, responsável pela 7ª Promotoria da Defesa do Consumidor aqui da nossa comarca, onde nós solicitamos a ele a instauração do inquérito civil público, para que ele apurasse e investigasse com mais profundidade esse assunto e que sanasse esse problema de vez, porque é inadmissível que mais de 600 aposentados que reclamaram no PROCON sejam injustiçados nesse caso. Nesses casos, Se a gente colocar na ponta do lápis, o valor que esse banco online está recebendo por esses empréstimos indevidos, que eles faturam cerca de R$2, R$3 mil por aposentado, se você calcular o ano inteiro, quanto que eles não estão faturando. E é um banco online, que a CNPJ é de São Paulo, e ele atua no Brasil inteiro. Então nós estamos falando ali numa fraude de milhões de reais. Por isso que a gente tomou essa iniciativa aqui no PROCON de Criciúma, foi um dos pioneiros a fazer esse tipo de solicitação ao Ministério Público, que agora está nas mãos do Dr. Diógenes para saber se vai apurar ou não essas denúncias. Essa multa de R$1 milhão que foi imposta, já foi paga? Não, ele está em prazo de recurso. Esse recurso chegou essa semana para a gente. O banco alegou que os empréstimos foram todos firmados pelos consumidores, mandou a sua defesa. Agora nós estamos encaminhando para a segunda instância, que é a nossa Procuradoria, verificar se procede ou não a resposta e o recurso do banco. Não procedendo, aí sim, aí a gente manda o boleto para eles fazerem a quitação desses R$1 milhão. Gustavo, um outro assunto que eu queria abordar com você, quero ainda, e vamos abordar então agora, é a Delegacia do Consumidor, A gente conversou com o delegado regional Vitor Bianco Júnior há dias atrás, e o delegado Vitor falava justamente sobre essa possibilidade, mas claro, dizendo que tem pouco efetivo, que é difícil, mas ele chegou a já mandar ofício para o delegado geral pedindo uma Delegacia do Consumidor aqui em Criciúma. Essa ideia partiu de uma conversa, enfim, entre vocês e talvez do próprio PROCON, na tua gestão. Isso mesmo, o PROCON de Criciúma, ele é um órgão, ele é administrativo, ele não é um órgão criminal, nem judiciário, não é um órgão que tem a capacidade de fazer investigações de crimes com relação de consumo, certo? O que é um crime de relação de consumo? É um golpe, um estelionato que um consumidor recebeu. Por exemplo, ele fez uma compra na internet,
né? E aquele site que ele comprou, né, é um site que não existe, é um site fraudulento, foi criado justamente para dar golpes. Ele recebe o boleto, paga e nunca recebe a sua mercadoria de volta. Então esse tipo de delegacia que a gente solicitou em 2019 ao delegado, justamente para cuidar desses casos, né? Porque cada dia que passa, cresce mais o número de golpes, né, contra os consumidores. E como o efetivo da Polícia Civil aqui em Criciúma, principalmente eu falo por Criciúma, ele é pequeno, a Delegacia do Consumidor, né, vindo para cá, a gente vai conseguir apurar com mais eficácia esse tipo de golpe, né? Então foi em 2019, eu conversei com o delegado, né, nós trocamos uma ideia, ele gostou, nós encaminhamos um ofício para ele solicitando, né, e ele, através do nosso ofício, do nosso pedido, também encaminhou um projeto, se eu não me engano, né, chegou a encaminhar um projeto com quantos delegados, quantos policiais precisam. Ainda coloquei o PROCON de Criciúma à disposição para ser sede dessa delegacia, porque a nossa sede lá é ampla, né, e ele encaminhou esse projeto, o nosso ofício e um outro ofício ao delegado regional solicitando a abertura dessa delegacia. Isso foi em 2019. Semana retrasada estive com o delegado novamente, tratando de outros assuntos relacionados a esses tipos de golpes contra os consumidores, né, que está sob sigilo ainda, né, e também tocamos nesse assunto da Delegacia do Consumidor. Nós estamos elaborando um outro ofício, né, e provavelmente a semana que vem entregaremos ao delegado, reforçando o pedido da implantação dessa Delegacia do Consumidor. Voltando então ao tema dos golpes, Gustavo, para a gente poder encerrar, né, porque muita gente está caindo então nesse golpe. Então vamos lá, uma dica para as pessoas, como evitar cair nesse golpe. Como é um golpe relacionado diretamente com pessoas idosas que têm mais dificuldades em entender como funciona um empréstimo consignado, né, o PROCON de Criciúma ele sempre dá uma dica muito importante, que o aposentado todo mês confira, né, um extrato bancário se tem algum valor que ele não reconhece na sua conta ou não. Tendo esse valor, né, diferente, que ele não reconhece a mais na sua conta, não utilizar o dinheiro e pedir o estorno para o banco imediatamente. Um outro caso que acontece nesses golpes contra o consumidor, às vezes ele não recebe o dinheiro, mas tem o dinheiro descontado no seu aposento, né? Por isso que é importante também verificar mês a mês o quanto entrou na sua conta. Às vezes o valor é muito baixo, às vezes é R$50, às vezes é R$80, às vezes é R$100, né? Que às vezes acaba passando despercebido. Então, a conferência mensal do seu extrato é muito importante para você verificar se tem alguma irregularidade ou não. Tendo, né, você entra em contato com o banco e solicita o estorno e solicita também a devolução dos valores se porventura já foram descontados no seu salário. O banco, se negando a fazer isso, aí sim, aí você vem até o PROCON e aí nós daremos toda a assistência e solicitaremos esse cancelamento, né? E posteriormente ao PROCON, se ele verificar que foi detectado que houve alguma fraude nesse pedido, eu digo fraude no sentido de alguma assinatura falsificada, como já aconteceu, e nós já temos a comprovação de assinaturas falsificadas lá, que o banco nos mandou uma carteira de identidade com a assinatura do consumidor diferente da identidade dele, diferente da assinatura, registrar um boletim de ocorrência e também procurar um advogado e entrar com um processo. Por quê? O trabalho formiguinha é muito importante, porque um processo aqui, outro processo ali. E tu imagina, Zanini, desses 500 casos que nós temos no PROCON, quase 600, se todos entrarem com um processo contra o banco, com certeza ele vai diminuir, né, essa fraude aqui no município de Criciúma e vai partir para outro lugar. Pelo menos Criciúma fica livre. E uma dica importante também, né, para evitar que você caia nesse golpe, todo aposentado, todo funcionário público que recebe do governo, né, ele tem acesso, né, e também não só do governo, né, todo aposentado, né, que recebe seu benefício, ele tem acesso ao Meu INSS, o site do Meu INSS, né? E nesse site ele consegue ver o extrato do INSS e também tem um ícone, né, nesse portal do Meu INSS que é o empréstimo consignado online. E você tem que desabilitar
se você quiser parar de receber esse tipo de fraude ou se você não quiser fazer nenhum empréstimo consignado. Desabilite essa função, empréstimo consignado online, que aí, para você receber e poder fazer um empréstimo, somente presencial. Então você evita que algum banco online lá do Ceará, de São Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul, enfim, evita que um banco desse, né, possa fazer um empréstimo consignado sem a sua autorização. Então é muito importante, se você não deseja cair nesse golpe, desabilite essa função, empréstimo consignado online. Se você futuramente precisar, né, você vai lá e habilita, é simples, é fácil e rápido. E a outra dica muito importante para finalizar é não passar a sua senha do Meu INSS, porque se tiver desabilitado e uma financeira dessa tiver acesso à sua senha, ele vai lá, habilita e consegue fazer esse empréstimo. Então são dicas importantes, simples, rápidas e que vão te evitar uma futura dor de cabeça.